5 pontos interdependentes. Quando eu falo interdependente, significa que um depende do outro. Eu não posso dizer que eu estou bem com o Senhor, mas eu não tenho convicção que meus pecados estão perdoados. Eu não posso dizer que eu estou bem, que meus pecados estão perdoados, mas eu não estou carregando minha cruz todos os dias. Eu não posso dizer que eu estou carregando minha cruz, mas não tenho comunhão com o Pai. Eu vou explicar mais para frente, vocês vão entender, eu vou explicar cada ponto. Mas, vamos começar em 1 João 2,6. Quem trouxe a Bíblia, por favor, pode abrir. Pode vir na sua Bíblia. Eu vou abrir também, filho. 1 João, capítulo 2, verso 6. Tem que ler? Sim, por favor, pode ler. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Rapaz, pesado, né? Porque João está nos dizendo aqui que nós devemos andar como Cristo andou. Se nós dizemos que estamos com ele, devemos andar como Cristo andou. Que peso e responsabilidade sobre nossas costas, certo? Como que nós podemos andar como ele andou? Esses 5 pontos vão apresentar como nós devemos andar. Como que nós podemos ter a vida plena em Cristo? Temos a vida plena de caminhar como Cristo andou. Esses 5 pontos vão garantir isso. Mais uma vez. Porque nós seguiremos sendo falhos, nós seguiremos pecando, falhando. Mas esses 5 pontos vão nos garantir que teremos comunhão com o Pai, teremos nossos pecados perdoados, teremos nossa vida está sendo crucificada com o Pai. E a matemática de Deus é essa. Ele quer olhar para nós e ver Cristo em nós. Mas não pode ter um ruído na nossa relação com o Pai. Por isso, 5 pontos que eu vou apresentar vão garantir que nossa vida esteja em comunhão com o Pai. Deus, Ele demanda que nós tenhamos uma vida perfeita. A pergunta é, nós conseguimos ter essa vida perfeita? Por nossos próprios esforços? Com certeza não, né, Pedro? É impossível. Mas esses 5 pontos, mais uma vez, vão garantir que, aos olhos do Pai, pela lógica de Deus, pelos princípios de Deus, nós possamos ter essa vida. Em Romanos 3,10 diz que, como está escrito, não há um justo, nem um justo sequer. Realmente, não há justo. Nós nunca seremos justos por nossos próprios esforços. Mas nós temos um justo, Jesus, que vive em nós e pode nos capacitar para viver uma vida justa. Ninguém pode agradar a Deus pelos seus próprios esforços. Eu quero deixar claro isso. Que esses 5 pontos, ele no fim, ele está sempre sendo influenciado por Deus em nossas vidas. E Ele quem nos capacita para viver esses 5 pontos. Porque nós não podemos ser justificados pelas nossas próprias forças, nossas próprias obras. Por quê? Porque todos pecaram. Como eu já expliquei nas reuniões anteriores, todos pecaram. Estão destituídos da glória de Deus. E nós estamos sobre a lei do pecado e da morte. Essa lei do pecado e da morte nos impossibilita de viver uma vida santa. Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Porque Deus, pela enfermidade do pecado, se fez pecado, morreu naquela cruz do Calvário, para que a lei do Espírito de vida pudesse tornar possível o que era impossível para o homem. Por isso que eu afirmo aqui que é possível viver uma vida santa diante de Deus. Não pelos nossos esforços, mas pelos méritos de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque é pela fé que seremos justificados. Quando eu digo pela fé, é pelas obras, pelos méritos de Jesus Cristo, pela confiança na suficiência da sua graça. Que maravilha, queridos. É poder descansar na justiça de Jesus Cristo. Imagina. Tem muita religião por aí que coloca a carga sobre as pessoas, coloca a dependência do sucesso da sua vida cristã ou qualquer outra religião no seu desempenho, no seu empenho. Ora, como saber se eu estou fazendo o suficiente? Nunca saberemos. É impossível. Por isso que deleite. Quando o Senhor me revelou isso, que não é por mim, mas é pela obra de Cristo, isso foi um descanso para mim. Fizeram uma pergunta para Jesus Cristo. Mestre, como que poderemos receber a salvação? Ele falou, apenas creia. Apenas creia. Como faremos a tua obra, mestre? Creia naquele que foi enviado. Porque ao crer,
nós somos revestidos, somos capacitados por Deus para viver como Cristo viveu. Então, querido, se você não está vivendo como Cristo viveu hoje, creia. Creia verdadeiramente. Você pode viver como Cristo viveu. E não se engane, essa mensagem de hoje, ela é puramente sobre nossa identidade em Cristo Jesus. São 5 pontos identitários. São 5 pontos que diz respeito à nossa vitalidade em Cristo, nossa vida em Cristo. Mais uma vez, essa mensagem não é uma tentativa de mostrar obras que nós podemos fazer para agradar a Deus. Não. São princípios claros, determinados desde a eternidade, princípios de Deus para que nós possamos viver para agradar a Ele. Primeiro ponto. Vamos começar. Seguro que todos os nossos pecados estão perdoados. Rapaz, eu já frequentei comunidades que o pastor perguntava assim, quem é pecador aqui? Todos levantavam a mão, somos todos pecadores. Por um lado, eu entendo que é uma maneira humilde de se apresentar que eu reconheço que eu sou pecador. Mas a Bíblia não nos chama de pecadores. Nunca, nem me mostra um versículo no Novo Testamento que mostra que os filhos de Deus, regenerado, transformado, é chamado de pecador. Não tem. A Bíblia chama, se a gente abrir Coríntios, Hebreus, Paulo se apresenta assim, aos santos de Éfeso, aos santos de Coríntios, aos eleitos, nunca aos pecadores, aos falhos, não. Sempre apresenta assim, aos santos eleitos, aos filhinhos, aos amados. Por isso, que é correto a gente afirmar que todos os nossos pecados estão perdoados e seguem perdoados. Por que seguem perdoados? Porque mesmo nós sendo perdoados, nós podemos continuar falhando, errando, quebrando princípios. Só que aí vem a ferramenta de Deus em nossas vidas, que é o arrependimento. Por isso que eu afirmo que nós devemos caminhar seguros que todos os nossos pecados estão perdoados. Por isso que nosso tempo de intercessão, nós sempre colocamos como primeira carga de oração. Para que o Senhor sonde nosso coração, para ver se tem um caminho mau em nosso coração. Porque aí é uma oportunidade que se nós não oramos lá em casa, nem no caminho até a igreja, vamos orar aqui. Porque a Bíblia diz que Deus não ouve, as nossas orações são interrompidas quando tem uma interrupção em nosso caminho com Cristo. Agora eu quero lançar uma pergunta para vocês. Eu já dei a resposta atrás, mas eu quero lançar essa pergunta. É possível viver sem pecar? Eu quero que vocês respondam sinceramente. O que vocês creem sobre isso? Não. Não é possível. Maurício, é possível viver sem pecar? Não. Não é possível. Realmente, é uma impossibilidade? A vida cristã é uma impossibilidade. Mais uma vez, Cristo falou, o que é impossível para o homem é possível para Deus. O que é pecado? Alguém sabe a definição de pecado? É uma transgressão. Uma transgressão. Não agrada a Deus. Como? Aquilo que não agrada a Deus. Aquilo que não agrada a Deus. Transgressão da lei. Transgressão da lei. Quem está com a 1 João aberto? O que não é Vamos falar. 1 João, capítulo 3, verso 4. O que diz aí? Quatro no 1. É o 1 João, capítulo 3, verso 4. Pegou bem? Pode ser, o Vinícius vai ler, Maurício. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Definição segundo João, pecado. Transgressão da lei de Deus. Gente, o que é a lei de Deus? Primeiro, a Bíblia diz que a lei de Deus está anotada no nosso coração. Está escrito anotada no nosso coração. Segundo, quem não tem a lei, mas vive de acordo com a lei, Paulo ele faz, não sei quantos vocês já tiveram a oportunidade de ler Romanos, no livro de Romanos, Paulo ele faz uma comparação que o povo judeu recebeu a lei de Deus, 613 preceitos, e tem um povo que não recebeu a lei. Mas o povo que não recebeu a lei e vive segundo a lei, mostra que a lei está escrita na tábua do coração. Deus só colocou visivelmente as leis. Como que alguém sabe que é errado adulterar? Como alguém sabe que é errado roubar se nunca escutou de Deus falando que é errado adulterar e roubar?
Porque Deus escreveu no coração de cada um o que é pecado. E todos nós, ainda nas trevas, sabemos como estamos pecando. Portanto, o pecado é a transgressão da lei. A Bíblia mostra que tem 613 preceitos da lei. Se você errar um preceito, você é culpado sobre toda a lei. A pergunta é possível viver sem pecar? Eu posso afirmar, biblicamente, que sim, é possível viver sem pecar. Pelo Espírito Santo. Porque os que mortificaram a sua carne e vivem pelo Espírito conseguem viver sem pecar. Agora eu vou te dizer que eu tenho falado nisso. Cristo viveu sem pecar. E a Bíblia fala para nós vivermos como Cristo andou. Então, sim, é possível viver sem pecar. O cristão, ele deve andar seguro que todos os pecados estão perdoados. Quando eu digo que é possível viver sem pecar, as pessoas têm que entender que viver sem pecar é viver em obediência a Cristo. Porque tem gente que acha que só de estar respirando está pecando. Não. Você vive em obediência a Cristo, você vive em obediência à consciência que Deus colocou em você, você está vivendo sem pecar. Eu não estou falando das coisas ocultas que você faz. Perdão. As coisas, os pecados inconscientes. Melhor dizendo. Porque todos nós temos pecados inconscientes. Mas tem pecados conscientes. Esse, para mim, nós somos capacitados para viver sem pecado. Os pecados conscientes, aquele que Deus colocou no nosso coração, epa, não vai por aquele caminho que é pecado. Todos nós temos nossa consciência e sabemos que está errado aquilo. Esse sim nós podemos viver sem pecado. Não os inconscientes, porque o consciente não está nem sequer consciente, não está fora, longe da nossa capacidade. Até o momento que Deus se revela para nós, falando assim, opa, isso aqui está errado, ele joga a luz sobre nossa vida em alguma área, aí sim nós podemos afirmar que aquilo lá nós não podemos pecar. Viver com nossos pecados todos perdoados significa viver uma eterna comunhão com Cristo, queridos. Porque é um ponto indispensável para nós. Porque isso tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Nós devemos, queridos, nós pecamos. Se você é filho de Deus, se o Espírito Santo habita em você, automaticamente vai vir a convicção de pecado sobre você. E como você reage frente à convicção do pecado, determina as coisas. Se você automaticamente se humilha diante de Deus, e fala, Senhor, me perdoe, eu pequei nisso, eu não deveria ter feito isso. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para te perdoar. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, Ele é advogado. Mas nós podemos ter uma reação diferente. Ignorar a orientação do Espírito Santo. E caminhar em rebeldia. Por isso que eu falo que é um ponto vital. Qual o grande perigo da gente caminhar em rebeldia? Quem já leu João 15, que fala assim, eu sou a videira verdadeira? Provavelmente todos já ouviram. O que ele fala? Permaneça em mim, para que deis fruto. Quem não permanecer em mim, não dará fruto. Aquele que não dá fruto, o que o agricultor faz? Corta. E o que ele faz? Joga no fogo. Então, qual o grande perigo da gente caminhar errante, com o nosso coração rebelde, se lançar no fogo? Estou falando de apostasia, de perder a salvação, de naufragar na fé, igual eu preguei na semana retrasada. Naufrágio na fé. Então, por isso que a grande importância. E aí eu vou falar até uma coisa que o Senhor me ensinou, que eu achei assim, impressionante. O dom do arrependimento, por que chamar de dom? Porque é algo doado por Deus em nossas vidas. Até a vontade de se arrepender é um dom de Deus em nossas vidas. Então, no momento que nós pecamos, e vem aquela convicção de pecado, é o dom de arrependido sendo concedido por Deus em nós. Porque Deus é tão zeloso conosco, Ele é tão misericordioso conosco, que Ele concede para nós esse dom, a ponto de não nos deixar caminhar no pecado, sem se arrepender. Por isso que a apostasia é algo tão difícil. É uma dureza muito forte do coração, a apostasia. Queridos, um cristão que vive constantemente baixa pressão, vive confuso,
na sua caminhada, com carência espiritual. Desculpa o termo, uma mediocridade espiritual. Esse cristão está vivendo em perigo. Porque esse cristão, com certeza, está com crise de fé. E essa crise de fé está relacionada com o pecado mal resolvido. Eu, quando lanço uma palavra cortada para minha esposa, o Espírito Santo na hora vem assim, opa! E se o Espírito Santo fala, a Petra fala comigo. Tem um plano B. A Petra é o plano B. Não, os pontos cegos é o plano B. Né? Então, querido, isso é sério. Nós devemos caminhar com nossos pecados perdoados constantemente. Não acumulem pecado. Não deixe acumular. Não deixa aquilo, não releva, sabe? Fala, deixa isso aí vai passar. Eu vou fazer uma analogia com relacionamento. Um casal que se ofende e não resolve essa ofensa, o que vai acontecer? Vai haver um esfriamento, vai haver uma apatia. Agora, quando ele resolve a pendência, eu já conheci casal que se ofende, no dia seguinte acorda, tudo bem, bom dia, sai para trabalhar, segue vivendo como se nada tivesse acontecido. E deixa a ofensa acumulando. E ignora a ofensa. Mas no fundo tem aquele negócio atrapalhando o relacionamento. Da mesma maneira, nosso relacionamento com Cristo. E agora eu queria trazer, ainda falando sobre esse mesmo tema, e ainda em 1 João, no verso 8, até aqui, do verso 8 ao 9. Olha o que o João fala assim. Olha que interessante. Ué, Marcos, vai contra o que você falou, calma. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele tem advogado junto ao Pai, certo? Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Gente, qual que é a ênfase aqui? Aí a gente tem que fazer a hermenêutica do texto. João, ele escreveu esse texto, essa carta, para gnósticos de sua época. E os gnósticos criam que já que Jesus Cristo morreu por nossos pecados, nós não temos pecado, estamos livres do pecado. Posso viver a vida que for. É igual nossos queridos, alguns calvinistas mais radicais ensinam, né? Uma vez salvo, sempre salvo. Que não tem a possibilidade de eu perder a salvação, então eu vou viver do jeito que eu quiser, não importa, eu não vou perder minha salvação. É isso que ele está enfatizando. Se nós não temos pecado, enganamos nós mesmos. Ele fala assim, eu vou te provar porque está querendo dizer isso. Porque se a gente abre aqui no próprio João, no mesmo livro, capítulo 3, dos versos 5 ao 9, olha o que ele fala. E bem sabeis que ele se manifestou, ele quem? Jesus Cristo, para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado, não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece dele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Ora, primeiro João está falando assim, que não diga que você não peca. Você está falando de Deus mentiroso? Depois ele fala assim, ora, quem é de Deus não peca mais. Você percebe que parece contraditório? Mas na verdade, por isso temos que fazer a hermenêutica do texto. A exegese do texto. Não pode pegar um versículo isolado e criar doutrina. Porque qual é o risco? Satanás tentou Jesus como? Com versículos bíblicos. Ele leu Salmo 91 para Jesus. Falou assim, lança isso daqui que Deus dará ordem aos seus anjos, ao seu respeito. Satanás fez isso. Ele tentou enganar Jesus, tentou Jesus com versículo bíblico. Por isso que nós temos que tomar cuidado
com as interpretações. Portanto, conclusão que eu trago. Nós podemos sim viver sem pecado. É um nível de maturidade cristã. É um nível de intimidade com Deus. Perseveramos em Cristo, queridos. Temos nossa consciência cativa a Jesus Cristo, para que assim possamos viver sem pecar. E se por acaso pecarmos, temos em Jesus Cristo um advogado fiel. Agora, com isso, finalizando o primeiro tema, o primeiro ponto, somos melhores que as pessoas lá de fora? Com certeza que não. Nós reconhecemos que éramos pecadores, fomos justificados com Cristo Jesus. Se vocês lerem Romanos 6, ele fala assim que nós fomos crucificados para que o nosso corpo do pecado fosse desfeito. O corpo do pecado é aquele ente espiritual que fazia a gente pecar assim ou assim, que nos tornava pecador. Eu não sei se estou falando palavras novas para vocês, se vocês já têm recebido estudo sobre esse tema, mas é um tema muito profundo. Se vocês lerem Romanos 6, o tema de Romanos 6, ele fala sobre batismo. Ele não está falando de batismo na água, está falando do batismo do Espírito Santo. A Bíblia fala que quando nós estamos mortos para o pecado, nós estamos vivos para Deus. E nós vivemos em novidade de vida. E aqueles que vivem em Cristo crucificaram a sua carne. Fala que a carne milita contra o Espírito contra a carne. Aquele que se alimenta mais é triunfante, o Espírito. Então, como viveremos sem pecar? Simples. O que importa é hoje. Não é o que aconteceu ontem. Se acerte com Deus. Tenha a sua vida acertada com Deus. Eu estou falando para ir para cá também. Responde para cá. Esteja com a sua vida acertada com Deus. Vou dar um exemplo que aconteceu recentemente. Eu estava com um plano de chegar em casa, tocar um louvor em casa. Cheguei em casa, não contei para ninguém. Eu tinha esse plano. Vamos tocar louvor, ler a Bíblia junto, tal, em família. Só cheguei em casa e nunca falei esse plano. O que eu fiz? Liguei o celular, aí o celular tem aquelas notificações, né, maravilhosas. Você clica na notificação, você fica perdido naquela notificação, você começa a entrar. É a arapuca do Instagram, do jogo. Rapaz, quando eu vi, passei um tempo lá, eu ignorei. Para mim, eu pequei naquele momento. Eu tive que me arrepender, pedir perdão ao Senhor, pedir perdão para minha família. Porque eu deveria ter comunicado à minha família. E eu percebi que eu estava fazendo isso com Deus. Eu estava colocando várias coisas na frente de Deus, de coisas que eu deveria estar fazendo. Eu falei, não, Deus, sabe, isso aqui é mais importante agora, eu vou fazer isso aqui primeiro. Não, isso aqui primeiro, deixa só mais um pouquinho. Quando eu percebi, eu não estou fazendo nada. Gente, quem tiver com a Bíblia aberta, abre 2 Timóteo 2:25. Não fica apertando o botão não, senão você pode desligar. 2 Timóteo, no capítulo 2. Eu vou estar voltando. Timóteo Paulo escreve uma carta a Timóteo, fazendo uma demonstração para ele, orientando as pessoas para o arrependimento. Ele fala, instrua com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Olha só que interessante. Deus dá o arrependimento dessas pessoas. Queridos, não permanecer arrependido é perigoso. Eu costumo falar que o arrependimento não é só a porta de entrada para Cristo, é a permanência em Cristo. Assim como a porta é estreita, o caminho também é estreito. Nós devemos caminhar com corações arrependidos diante de Deus. Pedro, não fica apresentando. Desculpa, gente.
Aqui, as crianças com muita vontade ainda. Mas devemos entender que o arrependimento ele é um dom de Deus. E nós devemos caminhar arrependidos constantemente. É o desejo de Deus que nós vivemos humilhados, quebrantados, debaixo de sua potente mão. A humilhação e o quebrantamento é motivo de vergonha para o mundo. Mas para nós que somos de Deus, é motivo de orgulho. É motivo de vitória. Deus ele dá graça ao quê? Para os humildes. E o que ele rejeita? Os arrogantes. Por isso, queridos, quando ouvirem a voz de Deus, por favor, eu rogo vocês, não ignorem a voz de Deus. A gente não sabe por quanto tempo a voz de Deus vai estar por lá. Até Deus coloca limite na sua misericórdia conosco. Com isso, eu não quero que vocês fiquem sob ameaça, porque Deus é muito zeloso, Ele é muito amoroso, Ele nos ama incondicionalmente. Mas, por outro lado, nós estamos atentos, cuidarmos da nossa nação. Porque a dureza do coração pode nos levar à apatia. Você quer ver um problema na família? Vê um marido com o coração duro. A família vai. Vê um marido... Porque eu falo marido porque o marido é a cabeça da casa. Vê um marido quebrantado. Pode estar cheio de falha, mas a família segue triunfante. Por quê? O marido quebrantado errou, pede perdão para o Senhor, se coloca em condição para ser corrigido. Pega sempre... Agora eu vou lembrando agora. Saul e Davi. Qual a diferença dos dois? Os dois foram reis. Os dois falharam miseravelmente, cometeram pecados graves. Por que Deus rejeitou Saul e aceitou Davi? Pela sua atitude de coração de Davi. Davi tinha um coração quebrantado. Amém, irmãos? Acho que consegui transmitir. Espero que irmãos tenham tido a misericórdia de me entender, porque às vezes eu sou meio confuso para falar. Devemos caminhar com o nosso coração sempre arrependido, com nossos pecados perdoados. Primeiro ponto, incondicional nessas vidas, caminhar com nossos pecados perdoados. Segundo ponto, seguro que seguimos crucificados e ressuscitados com Cristo. Sabe quem caminhou crucificado todos os dias dessa terra? Jesus Cristo. Jesus Cristo falou várias vezes: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai, que me enviou. Isso, em outras palavras, é viver crucificado, viver em sacrifício. Vou dar um exemplo de novo. Eu, como pai, eu queria estar jogando vôlei todos os dias, passeando, viajando. Não posso. Eu tenho um filho para cuidar, eu tenho esposa para cuidar, tenho uma empresa, eu tenho uma enorme responsabilidade, tenho a igreja. Eu não posso fazer mais o que eu quero. Eu tenho que fazer a vontade do meu Pai, inclusive nessas áreas. Quantas vezes eu falei assim, hoje eu vou fazer tal coisa, chega no dia e puxa, não dá, porque aconteceu uma coisa com o Pedro, tem que cuidar dele. Eu chego em casa, vejo a Larinha com uma necessidade, não dá, eu tenho que cuidar dela. E isso Deus nos chama para viver em todas as nossas vidas, em obediência ao Pai. Isso é viver crucificado, esse é o momento que eu estou vivendo. Mas às vezes o solteiro tem outras necessidades que tem mais liberdade, mas se ele vive em obediência ao Pai, ele vai se sacrificar também. Porque nós somos chamados para viver em obediência a Deus. Tomar a cruz todos os dias, é literalmente, queridos. É seguir as pisadas de Jesus Cristo. E quem é tomar a cruz? É sermos levados até o Calvário todos os dias. Queridos, é viver em sacrifício. A sua vida não pertence a você mesmo. Quem é o Senhor sobre a sua vida? Ele é Senhor sobre a sua vida. Lucas 8, 23 diz o seguinte: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Sabe aquelas paixões, aquelas vontades, aqueles desejos, aqueles impulsos? Negue-se.
diariamente, tome a sua cruz e siga-me. Rapaz, eu quero crer que da mesma maneira nós podemos vencer o pecado, vivemos sem pecado, nós podemos viver com a nossa vontade tão alinhada com Deus, a ponto que o que eu vou fazer não está mais contra a vontade de Deus, então não preciso mais me negar. Não sei se vocês entenderam. Por que eu tenho que me negar? Porque as minhas vontades, meus impulsos, às vezes estão tão afetados pelo pecado, que eu tenho que negar para que eu não peque. Mas chega um momento de maturidade de vida, de relacionamento com o Pai, de confiança no Pai, que as minhas vontades estão tão alinhadas com a vontade do Pai que eu não preciso me negar. Isso não significa que eu não vou me sacrificar, mas não é mais uma negação. É o meu estilo de vida, é a minha vida. Rapaz, que mistério é tomar a cruz e viver diariamente com essa cruz. Estar ressurreto com Cristo. É poderoso. Vamos abrir Romanos 6. Quem abriu pode ler, por favor. Romanos 6 ao 9, por gentileza. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem domínio sobre ele. Olha a ênfase do texto. Aquele que está morto está liberto do pecado. O que está vivo não serve para Deus. Sabe por quê? Porque o que está vivo milita contra o espírito. É a carne. Por isso que nós devemos viver mortificado. Nós devemos viver. Eu não vim fazer minha vontade, vim fazer a vontade do Pai. Eu devo reconhecer que as minhas vontades podem estar afetadas pelo pecado ainda. Por isso que nós devemos viver crucificado. Porque, olha o milagre que acontece. Quando nós vivemos crucificado, quem se manifesta em nossas vidas? Jesus Cristo. E é isso que importa em nossas vidas. Vivemos com Jesus Cristo. Nós somos chamados para viver com Jesus Cristo. Então, à medida que nós estamos crucificados, quem vai se manifestar em nossa vida? É Jesus Cristo. Paulo fala assim que nós estamos levando as marcas de Cristo para que Cristo se manifeste em nossas marcas. Queridos, caminho crucificado todos os dias. Primeiro ponto, vitalício. Nossos pecados estão perdoados. Segundo ponto, vivemos crucificados. Nós não podemos dizer que vivemos com nossos pecados perdoados se nós não estamos crucificados. Inclusive, pedir perdão ao Senhor, se humilhar, é tomar a cruz. Isso é parte de tomar a cruz. Todos os dias. Que me leva ao terceiro ponto. Se nós estamos caminhando com nossos pecados perdoados, crucificados, e estamos crucificados todos os dias, seguramente Jesus Cristo tem que ser Senhor sobre sua vida. Essa palavra Senhor tem uma amplitude muito grande. A palavra Senhor é Kyrios do grego. E quando fala Kyrios, um Kyrios ele tem um servo, doulos no grego também. O doulos, quando Paulo escreveu a carta, ele escreve lá em 1 Coríntios 7:22, o que é chamado, sendo livre, servo de Cristo. E Paulo fala em Romanos 1:1, que é escravo de Cristo. Olha só que interessante. Esse doulos, servo de Jesus Cristo, é escravo de Jesus Cristo. Nós somos escravos de Jesus Cristo. Vocês sabem a amplitude disso? Quando Paulo escreveu a carta, ele tinha, as pessoas daquela época tinham uma ideia bem clara do que era ser um escravo.
Era uma pessoa que não servia a si mesmo, não obedecia aos seus próprios interesses, obedecia somente aos interesses do seu senhor. Então o escravo ele não vivia para si mesmo. Olha só. O escravo não vive para suas próprias vontades. Vive crucificado, ele vive algemado, seu servo. O escravo ele vive para agradar o seu senhor. Ou seja, o doulos vive para agradar o seu Quírios. Sabe aquela parte que João Batista, quando vê Jesus, fala assim: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Jesus fala assim: vim me ser batizado contigo. Eu falei: não, eu não sou digno nem de desatar os nós da sua sandália. Você sabe que esse ato de atar os nós da sua sandália, ele era um ato de um escravo da pior classe. Tinha classe de escravo, tinha um escravo prêmio e um escravo pobre, né? Vamos dizer assim. O escravo mais simples era aquele cara que vinha, chegava o seu senhor, lavava os pés, e vinha o escravo lá, amarrava a sandália aos seus pés. João Batista se colocou nessa condição: eu não sou nem igual a esse escravo, eu sou pior que esse escravo. Ele se humilhou a esse ponto. E essa é a ideia, essa mentalidade que as pessoas tinham quando olhavam e pensavam na palavra doulos, que era o pior tipo de escravo que tinha, era o cara da pior classe. Por isso, é isso que nós devemos considerar. Ao mesmo tempo de um tremendo privilégio de fazer parte desse corpo de Jesus Cristo, de ser servo de Jesus Cristo, também uma vida extremamente humilhada, quebrantada, entendendo que Jesus Cristo me salvou por um tremendo ato de amor, de graça por minha vida. Esse é o servo que eu sou. Eu não sou digno nem de atar a sandália de Jesus Cristo, mas ele vem e lava meus pés. Ele não vem só lavar meus pés, ele morreu no meu lugar. Por isso, queridos, que é muito bom se humilhar e se quebrantar aos pés de Jesus Cristo, de viver crucificado com Ele, de viver baixo do seu senhorio, porque nós estamos obedecendo para uma pessoa que quer o nosso bem, que sabe o que é bem para nós. Ele verdadeiramente sabe o que é melhor para nós. Sabe quem se fez doulos? Jesus Cristo, quando lavou os pés de Pedro. O nosso Senhor, mesmo sendo Senhor sobre todo o universo, se colocou na condição de servo para nos ensinar o caminho. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Querido, nós viemos fazer a vontade do nosso Pai, Jesus Cristo. Ter o senhorio de Jesus Cristo em nossas vidas é um enorme privilégio. Me diz, eu não estou enganado. Quantos de vocês que ouvindo a voz do Espírito Santo e obedecendo não foram extremamente beneficiados? Me diz uma vez. Agora me diz o inverso. Quando vocês rejeitaram a voz do Espírito Santo, como vocês não foram prejudicados? E aqui eu não estou falando de benefícios financeiros. Vocês sabem o que não é isso. Por isso, é um enorme privilégio poder ser servo de Jesus Cristo. Poder estar algemado com a justiça de Jesus Cristo. Como eu falei semana passada, nós vivemos por fé. E viver por fé é viver obediente a Jesus Cristo. Viver ouvindo a sua voz e obedecendo. A fé está extremamente relacionada a ouvir a voz de Deus e obedecer. Queridos, Jesus ele tem sido o Senhor sobre nossas vidas. Ele tem sido a razão do seu trabalho, razão da sua família. Ele tem sido razão da sua vida. Me perdoe se fazer perguntas fortes, porque nós não estamos aqui para brincar, para se reunir, para ver para ter uma reunião de lazer, de amigos. Vamos ter, com certeza, é o resultado disso. Mas o principal é que nós estamos sendo formados por Jesus Cristo. Nossa vida aqui é uma oferta para Jesus Cristo, não se engane. Você tem rendido sua vida a Jesus Cristo. Ele tem sido
a razão da sua vida? Você tem dedicado em obediência a Jesus Cristo? Se tem algo em sua vida que está fora da vontade de Jesus Cristo, se você sabe disso, não demore para obedecer. Não existe nada melhor do que abandonar o pecado. Ainda que o pecado ele te traz prazeres, o final do pecado é a morte. Eu vou dar um exemplo aqui na minha empresa. Essa empresa não é minha, essa empresa é Jesus Cristo. Os interesses dessa empresa não são meus, são os interesses de Jesus Cristo. Por isso que eu tenho que viver em obediência ao Pai. Eu tenho que obedecer. Essa empresa tem que refletir Jesus Cristo. Nas minhas relações comerciais, nas minhas relações com meus funcionários, na minha relação com os meus fornecedores, tem que refletir Jesus Cristo. Senão está com defeito de fabricação. Essa empresa é Jesus Cristo. O interesse que ela vai bem ou vai mal é Jesus Cristo. Então o sucesso ou o fracasso dela é de Jesus Cristo. Porque é Ele quem determinou. Queridos, reconhecer que Jesus Cristo é Senhor sobre nossas vidas é também dizer que nós não somos nada e Ele é tudo. Nós não somos nada e Ele é tudo. Não só por palavras, mas por atitude. Por um tempo, nós chamamos a doutrina do nadismo. Nós não somos nada, 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 nada. Esquece, tira tudo em mérito de nós. Nós não somos objeto de prazer ou de sucesso. É glória a Jesus Cristo, obediência a Jesus Cristo. Por isso, caminhamos convictos que nossos pecados estão perdoados. Caminhamos convictos que estamos tomando nossa cruz diariamente, morrendo juntamente com Cristo. Ele é Senhor sobre nossas vidas. Você acha que um desses você consegue viver, um desses 3 pontos que eu falei, você consegue viver o segundo e não viver o terceiro? Não. São todos interligados, interdependentes. Quarto ponto. Seguro da nossa salvação. A coisa mais comum, queridos, é você chegar numa comunidade e perguntar assim: quantos vocês creem que se Jesus Cristo voltar hoje, vão para o céu? Vou justamente com Ele, para a glória. Você vê um pessoal assim meio com medo de levantar. Será que eu levanto? Não tenho muita certeza. Como eu falei no começo da ministração, essa aqui é uma pregação de identidade em Cristo. E existem garantias celestiais que se nós vivemos confiando em Jesus Cristo, crucificado e ressurreto, nós vamos receber a herança da salvação. Não só vamos receber, já recebemos a herança da salvação. A Bíblia fala que o Espírito Santo é um penhor da nossa salvação. Quantos sabem o que é um penhor? O penhor é como uma garantia. É como se eu chegasse num lugar. Vamos dar um exemplo mais antigo. Um rei, quando queria mandar um emissário com uma mensagem, o que ele fazia? Ele mandava o emissário mandar a mensagem normalmente? Não. Ele escrevia uma carta, ele tinha um anel, geralmente, ele colocava o selo real. Esse selo real legitimava o que ele estava falando. Legitimava que era a vinha do rei. Era como se o penhor do Espírito Santo, esse selo real em nossas vidas, quando nós chegarmos no portão celestial, vai apresentar: o Espírito Santo está aqui. Então, queridos, se você está com Cristo, foi crucificado com Jesus Cristo, vive sua vida com o pecado perdoado, e Jesus é Senhor sobre sua vida, tenha convicção plena, nunca duvide disso. Você está salvo. Você não será salvo, você está salvo. Não duvide disso. A dúvida nos traz consequência, porque aquilo que nós cremos determina a sua vida. Você vive inseguro: será que eu estou salvo agora? Há muita gente que acha assim: poxa, hoje eu pequei, eu estava na condição de salvo, eu pequei, opa, não sou mais salvo. De repente eu me arrependo do Senhor, eu volto a ser salvo. Não. A região da salvação é algo extremamente protegido. Que você só sai quando você dizer: Senhor, eu não quero mais você. Blasfemia contra o Espírito Santo: não quero mais você. Sai. Eu acho bem difícil eu não querer Jesus Cristo, mas acontece. A gente conhece a história de gente que
Naufragou na fé? A salvação é um dom. E o Espírito Santo ele é o penhor da nossa salvação. Posso comentar uma coisinha? Claro? Sem deixar passar que isso de perder a salvação não ocorre de forma instantânea. Né? Claro. Pode acontecer ao longo do tempo. Né? Pode acontecer devagarinho, inclusive às vezes sem perceber. Sim. Né? A gente vai dando lugar a certas coisas, a gente vai sendo cauterizado na nossa mente, e a gente, sem necessariamente afirmar Jesus eu não te quero, a gente está rejeitando Jesus por causa da nossa vida e a nossa forma de viver, né? Que é uma forma de rejeitar a Cristo. Né? É verdade. Então, às vezes a gente chega, não estou dizendo que é nossa, mas a pessoa que chega nessa condição, chega a um ponto, que a mente dela está tão cauterizada, que dizer Jesus eu já não te quero já não significa muita coisa para ele, numa coisa tão grave, porque já vem vivendo de certa maneira que reflete esse pensamento, né? Amém. Faz todo sentido. Por isso que não devemos rejeitar a voz do Espírito Santo. Olha que fala aqui em Efésios 1, 13 ao 15. E quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Olha que interessante. Penhor da nossa herança. Quem recebe herança? Quando o testador morre. Jesus Cristo morreu. Ele é a nossa herança. E ele é nosso penhor. Ele é a nossa garantia da salvação, queridos. Esquece, não é para suas obras, não é pelos seus méritos. Não existe uma balança de obras, boas, obras más. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo a razão da nossa esperança. Jesus Cristo é a nossa razão. Em Romanos 8:1 diz: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aí mais para frente fala: o que nos separará do amor de Deus? Altura, profundidade, nudez, perseguição, doenças, nada nos separará do amor de Cristo, pois não há condenação para os que estão em Cristo. Queridos, nosso elo com Jesus Cristo é um elo eterno. Da mesma maneira que nós não podíamos chegar a Cristo sem Ele, chegar a Deus sem Cristo, nós não conseguimos desatar esse elo. É uma coisa grave, é o que a Petra mencionou, é uma condição de vida grave para conseguir chegar nesse nível. Por isso, tenhamos convicção da nossa segurança da salvação. Porque nós somos justificados pela fé. Nós cremos na nossa salvação pela fé. Quinto ponto. Seguro da nossa comunhão íntima com o Senhor. Queridos, eu não consigo crer que nós podemos viver com nossos pecados perdoados. Morto ou ressurreto. Jesus Cristo, Senhor sobre nossas vidas. Seguro na salvação, se nós não temos comunhão íntima com Jesus Cristo. Como está a sua comunhão íntima com Jesus Cristo, querido? E aqui eu não estou falando de quanto tempo você ora, quanto tempo você lê a Bíblia. Estou falando como está seu coração com Jesus Cristo. Comunhão íntima com Jesus Cristo, Jesus Cristo fala com você, você ouve, você o ignora. E também tem a ver com o tempo de oração, as disciplinas espirituais. Gente, a nossa consciência está cativa a Jesus Cristo. É impossível você errar e passar despercebido. Eu erro e eu não passo despercebido. Por isso que eu estou falando. Como está a sua comunhão íntima com Jesus Cristo? A sua comunhão íntima, querido. Ele é a ferramenta espiritual que Ele determinou para nós, para que nós saiamos fortalecidos em todas as coisas. Querido, se algo não está bem na sua vida, corra para Cristo. Corra para Cristo. Ore sem cessar. Cristo falou assim: fazei conhecido todas as vossas ansiedades. Não deixe de colocar
cargas em Jesus Cristo. Não deixe. Faça conhecido para Ele todas as suas ansiedades. Jesus Cristo é o exemplo. Lá em Hebreus, o escritor de Hebreus fala o seguinte, que Jesus Cristo, pelo seu muito sofrimento e clamor, ele foi santificado. O próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo falou que ele foi ouvido por Deus por tanto intenso clamor. Cristo, toda vez que ele estava com uma necessidade, que ele fazia, ele ia para o horto, ia para a floresta. A Bíblia narra tantas vezes, ele ia orar, ele ia orar, ele ia orar. Como nós estamos em relação a isso? Ora, eis aqui uma pessoa mais forte de Jesus Cristo. Porque se Jesus Cristo precisava orar, imagina, e eu não preciso, porque eu sou mais forte de Jesus Cristo, ou pelo menos eu me creio, ou estou enganado. Se algo não está bem, querido, corra para Cristo. Ele é nosso elo de comunhão com todas as coisas. Queridos, viva numa igreja bíblica. Tenha comunhão com o corpo. Isso tem a ver com comunhão com Cristo também. Tenha seu tempo de intercessão, de oração. Faça parte do corpo. Paulo ele fala assim, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Não deixe de congregar. A disciplina espiritual, gente, a disciplina de corpo, isso é extremamente importante pela saúde espiritual de cada um. Vai lá, Camila. E ademais, queridos, à medida que nós vamos aprofundando a nossa vida em comunhão com Cristo, nós vamos aprendendo como é deleitoso estar com Cristo. A ponto de você até perguntar por que eu não fazia isso antes. Sabe quando tem um ditado que fala assim, quando você cai no poço, você está no fundo do poço, o único lugar que você consegue olhar é para cima. Por que eu não olhei para cima antes? É que às vezes nosso coração é tão duro. Olha como Deus é tão misericordioso. Apesar da dureza do nosso coração, Deus ele joga algumas provações em nossa vida para fazer ele se quebrantar e nos alinharmos a Ele. Deus é bom, cara, até nesse sentido. O que Deus fez com Jonas? Jogou ele no mar para ser engolido por peixe. Imagina, essa foi a disciplina de Deus para Jonas. Queridos, nós temos experimentado a resposta de oração através desse tempo de intercessão que nós temos tido. Não só aqui, lá em Uberlândia. Temos recebido testemunho de pessoas curadas, de situações resolvidas, situações complexas resolvidas. Nós oramos pela sua situação, Emily, com a sua filha. E teve uma resposta de oração aí, gente. E oramos várias vezes, não foi só em Uberlândia, oramos também. Mas nós temos orado por Campinas, por vocês lá. Não só uma vez. Nós temos recebido resposta de oração em muitas coisas. Gente, é muito louco a oração. Como que nós podemos orar por algo que Deus já sabe e Deus já conhece todas as coisas? Rapaz, é complexo, eu não tenho essa resposta. Deus determinou que nós devemos orar. Eu acho que o que um pouquinho que eu entendi que a Pedra falou, acho que o tema de oração é Deus fazendo nós participar da vontade dele. É Deus fazendo a gente parte do instrumento para abençoar a vida das pessoas. Agora, se nós vamos orar, Deus não vai fazer? Não sabemos. Talvez tem bênção impedido de chegar na vida das pessoas porque nós não colocamos na brecha para orar. Não sabemos. Olha só que ao mesmo tempo que a gente pode ser um instrumento de bênção, a gente pode ser um instrumento de interrupção de bênção na vida das pessoas. Que terrível. Outra coisa, tempo de oração. Olha, eu vou dar exemplo com palavras, com atitudes minhas. Quantas vezes eu entrei no quarto para orar? Eu falei, Senhor, está acontecendo isso comigo, tal coisa comigo, tal coisa. Muda essa situação para mim, essa situação não está boa. E de repente eu termino assim. Eu falei, Senhor, eu confio em Ti. O Senhor sabe todas as coisas. Essa situação, não importa o que estiver passando, eu vou viver para agradar a Ti. Rapaz, o tempo de oração é um tempo de Deus alinhar a vontade dele no nosso coração também. Às vezes a gente está com a nossa mente assim, sabe, meio turva. O tempo de oração ele faz a gente colocar o olhar no caminho certo, no alvo certo. É como se Deus ele tratasse que no meio de oração o Espírito dele ministrasse o nosso coração. Sabe, eu já orei, comecei orando e acabei pedindo perdão pela oração. Falei, Senhor, me perdoa por ter falado isso, eu fui um tolo. Então, oração, queridos, comunhão com Jesus Cristo, é determinante. Para que até às vezes saibamos que nós estamos em pecado, porque no tempo de oração Deus
às vezes revela para nós, reconhece esse sentido, melhora esse sentido com uma pessoa, melhora a sua atitude com essa pessoa, peça perdão para alguém, ou peça perdão para mim por certa coisa que você fez que ninguém viu. Eu tenho certeza que vocês já viveram em certo nível isso que eu estou vivendo. Não sei o quanto vivendo, mas eu reforço. Tenha o seu tempo íntimo, tenha tempo em família. Ora pelo casamento de vocês, cara. Pelo relacionamento de vocês. Rapaz, o casamento é uma coisa muito séria e profunda e é para a eternidade. Ora pelo que o Senhor vai fazer na vida de vocês. Para que Deus se manifeste na vida de vocês, para que vocês glorifiquem o Pai em todas as coisas que vocês vão fazer. Vocês vivem a vontade do Pai nisso. Vocês estão na cruz de vocês no relacionamento, vocês vão ser um só. A Emily, a mesma coisa, está relacionando com o Rory. Nós, Maurício e Raquel, para que o Senhor se glorifique na vida de vocês. Tenha comunhão com eles. Tenha comunhão. Então são 5 pontos, quer dizer, aqui eu vou terminando. 5 pontos inseparáveis. É igual a sua mão aqui, eu não consigo ter minha mão sem meus 5 dedos. São 5 pontos inseparáveis. Vivemos nossa vida perdoada. Ciente, se temos pecado, não acumulamos esse pecado, pedimos perdão. E se ofendemos alguém também, pedimos perdão para essa pessoa. Queridos, a vida cristã é uma vida de quebrantamento e humilhação. Vivemos nossa vida crucificados e ressurreta com o Pai. Porque quem está vivo não serve para Deus. Olha esse mistério. Quem está vivo não serve para Deus. Para Deus é só quem está morto. Morto para os pecados e delitos, eu me refiro, tá? Vocês sabem disso. Jesus é Senhor sobre sua vida. Jesus vai ser Senhor sobre sua vida. Eterna comunhão com o Pai. Seguro na salvação. Amém, gente? Amém. Algum comentário? Vamos lá que no comentário às vezes sai coisa legal. Fica à vontade. Pode até falar, eu não concordo muito com isso não, eu queria dar outro ponto de vista. Não tem problema não. O que vocês acham desse tema que eu falei que é possível viver sem pecar? Isso aí a nossa, como é quimera, né? Quimera? Quimera, que é um negócio até difícil, né, a gente pôr em prática. É uma impossibilidade, né? Não, é bom saber que existe a possibilidade de acontecer. Então, para a gente poder ir atrás disso. Sim. Porque a palavra fala, em Cristo tudo posso me fortalece. E ao mesmo tempo ele fala assim, mim nada podeis fazer. Então ele está deixando claro que nem para lá nem para cá. Só em mim, qualquer coisa. Então é impossível para nós, mas em Cristo é possível. Então se nós permanecemos nele, nós conseguimos fazer. O segredo é Jesus Cristo. Ele é a fonte de toda poder possível para nos possibilidade de fazer isso, né? Eu acho que o mistério de viver sem pecar é o hoje, né? Porque Deus, em Jeremias tem uma passagem que ele fala assim que os seus pecados serão jogados no mar do esquecimento. É como se, não é que Deus não lembra o seu pecado, é que ele escolhe ignorar o seu pecado. Mas por quê? Porque Jesus Cristo habita em nós. Então, a partir do momento que nós pecamos, por mais que amanhã eu vou pecar de novo, quando eu perdoar, para Deus ele está olhando para nós como um cara sem pecado. Esse é o mistério. Esse é o glorioso evangelho. É a justiça de Deus em nós, é a justiça de Jesus Cristo em nós. Engraçado comentar sobre esse ponto do levar a cruz, né, de se negar a si mesmo. Porque aqui em Lucas, que está em todos os evangelhos, mas na versão que aparece em Lucas, ele enfatiza sobre se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia. Cada dia. Não fala que uma vez no dia da sua conversão e depois fala de qualquer jeito. Fala, tome cada dia a sua cruz
que me siga. Assim como o maná vinha todos os dias, sabe? Sim. Eu não servi o maná de ontem, Sim. eu vi cada dia é assim mesmo. Então, o fato de enfatizar isso e entender a necessidade de que cada dia a gente tem que andar, né, no caminho. O interessante é que Deus fala que as suas misericórdias renovam cada manhã. Então, cada manhã é uma oportunidade de a gente comer o pão diário, e, por mais que ontem falhei, é renovar as coisas, né? E sabe-se lá quando que é o limite de Deus, né? A gente não sabe, né? É um mistério. Eu espero nunca chegar nesse nível. Pra lá eu não quero chegar, não. Eu sempre achei essa... Já me fiz essas perguntas algumas vezes, já me fizeram essas perguntas, tipo, se a gente peca, se é possível ser pecado. E eu sempre levei isso como uma linha tênue de... Às vezes, para os dois lados eu estou pecando. Por exemplo, no âmbito do meu serviço. Talvez, obviamente, eu trabalho com comissão, eu preciso ser ambicioso e para correr atrás do meu financeiro. Sim. Talvez eu esteja pecando. Se eu não procurar isso, eu não vou dar uma vida estável para ele. Eu vou ser uma pessoa preguiçosa. Talvez nesse lado eu estaria pecando. Sim. Então, às vezes, parece que não tem um lado, sabe? Irmão, aí, nesse sentido, aí eu te entendo perfeitamente, porque aqui eu também tenho as mesmas coisas de pegada de venda, comissão, de meta. Mas, cara, existe uma ambição saudável. A ambição que leva você a quebrar princípio, que leva você, sei lá, o Jesus falou, né, que os que amam o dinheiro caem em nocivas ciladas, né? Paulo ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Pô, qual que é a sua motivação? O amor ao dinheiro ou o amor à sua família? É coisa distinta. Se você não fala para sacrificar para sua família, é legítimo. Cara. Tem momentos para todas as coisas, né? Cara, quem vai discernir isso para você é você mesmo. E é o Espírito Santo que está no seu coração. Com certeza. E eu sempre tive muita dúvida sobre em relação ao amor ao dinheiro. Porque eu acho que ninguém, como é que eu vou dizer, literalmente ama o dinheiro. Tá. Mas eu amo a minha esposa, eu amo dar o melhor para ela. E todos os caminhos me levam a isso, sabe? Sim. Então, às vezes as pessoas falam nisso, você não tem que ser preso ao dinheiro, tal. Eu falo, poxa, mas todos os caminhos, né, infelizmente me levam a isso. Eu preciso alimentar ela. Sim. Eu preciso... Total. Eu quero, sei lá... A gente é escravo do sistema. Sim, exatamente. Eu, quando eu tiver um filho, eu estava comentando no carro, eu quero muito colocar ele na escola particular, quero dar a melhor educação para ele. Vai pagar uma escola particular, né? Então, vocês falam, você não pode ser escravo do dinheiro, mas, poxa, parece que o sistema me leva a isso. Então, o que seria não ser escravo do dinheiro, exatamente? Basicamente é o seguinte, você não se sujeitar a tudo. Por exemplo, eu podia trabalhar até 10 horas da noite todo dia. Eu não vou fazer isso porque eu tenho prioridades, tenho minha família para cuidar. O meu amor à família está sobre ao trabalho. Agora, vai ter temporada em que está demandando eu ter um trabalho extra. Por exemplo, eu estou com uma dívida, que eu fiz uma burrada, fiz uma dívida, eu estou precisando pagar essa dívida e meu salário não está conseguindo. O que eu vou ter que fazer hora extra por um certo período de tempo, entende? Mas, cara, o que você falou, a minha tema. Tem que avaliar cada caso. Esse fica a tua convicção. O Espírito Santo que vai convencer você. Tem a ver também com isso de tornar qualquer coisa um ídolo, não só o dinheiro, né? Se você torna alguma coisa um ídolo, você está colocando aquela coisa no lugar que pertence a Deus. Sim. Porque eu escuto muitas pessoas idolatrarem o dinheiro, mas eu não acredito muito numa idolatria no dinheiro. Pelo menos não para mim. Mas sim no que ele te fornece. Então, sei lá, eu estaria idolatrando, por exemplo, uma comida melhor, eu não idolatro uma nota de R$100. Não, é o que o dinheiro te fornece. Sim. Vamos lá. Qual o grande problema do dinheiro? O dinheiro te dá segurança, entre aspas, te dá poder, te dá conforto. Então, esse que é o risco do dinheiro. É você. Por que nós somos chamados a não colocar nossa confiança nesses papéis, cara? O que você é capaz de fazer para adquirir aquilo? Exato. O que você está capaz de... Vamos definir. Vamos falar o que é amor. A minha mãe, quando eu me adoeci, quando eu fiquei doente, quando eu era bebezinho, tinha uma idade, eu tinha uma doença muito séria, chamada síndrome de Fournier. Ela trabalhava no hospital, ela era enfermeira, e ela largou o seu trabalho por conta de mim. O que foi isso? Uma atitude de amor, uma prova de amor para mim.
O amor, ele é sacrifício. Se a gente abre em 1 Coríntios 3, ele fala assim, o amor é longânimo, o amor é sofredor, o amor, ele tudo suporta. O amor é um exemplo de mãe. A mãe larga tudo, cara, pra cuidar do filho. Isso é amor. O amor ao dinheiro é isso, a pessoa larga tudo por causa do dinheiro. A pessoa quebra todo o princípio, larga a família, tá nem pra ninguém, por causa do dinheiro. Entende? Esse que é o grande problema do amor ao dinheiro. Não sei se você conseguiu entender. Entende? Porque você tem que entender o que é amor, tem a palavra amor junto. Você querer dinheiro, não, eu preciso pagar minha casa, pagar eu quero dar um conforto melhor, eu quero poder viajar, eu quero poder contribuir na minha família, eu quero ajudar minha mãe, eu quero, sei lá. O dinheiro ele é saudável, desde que ele esteja... Pelo fato também, tipo, de só trabalhar e, tipo, nunca ter um tempo, tipo, pra Deus. Isso aí é outra coisa, né? Disso. Mas vamos lá. Quem disse que no trabalho você não pode servir a Deus? Né? Então, por isso tem que ser... Ninguém... Talvez quem estiver caminhando contigo consegue te dar uns toques. Outras vezes você fazer isso, você está vacilando nisso, cara. Mas, cara, às vezes tem uma temporada que você está vivendo. É um momento que você está vendo para comprar seu primeiro imóvel, se você tem, né? Você vai investir em um lugar, vai reformar. Isso nesse momento. Então, vocês estão vivendo um momento extremamente, de mudança de vida, estão reformando seu primeiro apartamento. Cara, é totalmente compreensível você passar uma temporada se esfolando, desculpa o termo, se esfolando para conseguir recursos, para conseguir pagar. Entende? Mas, cara, é sempre... Acho que... Cara, que o Espírito Santo seja um juiz sobre essa situação. É isso. Entende? E sabe quando Paulo fala assim, esteja pronto para dar razão da sua fé? Esteja pronto para dar razão do que você está fazendo. Entende? E, cara, outra coisa, busca aconselhamento. Eu estou fazendo certo? O discipulado, cara. Tem alguém que você vê como referência e fala, cara, estou fazendo isso, está fazendo isso, eu estou com temor do que estou passando, será que eu estou pecando? Entende? Aconselhamento é muito importante nesse momento. Né? Mas isso aí, cara, eu acho que vocês estão falando certo no momento. Eu não sei, eu estou vendo aqui. Não, eu acredito. Eu não estou entrando nisso. Na minha concepção, eu acredito também que a gente está agindo. É um momento. Quando vocês não têm filho, cara, vocês podem trabalhar.